Poderoso é o Senhor. Santo é o Senhor, a paz do Senhor aos irmãos. Irmão Arnaldo, paz do Senhor. Irmão Gustavo, paz do Senhor. Irmã Terezinha, a paz do Senhor. Irmã missionária Flávia, a paz do Senhor. Bom, nós vamos hoje ler um texto em Isaías 50, versículo 4, novamente. Isaías 50, versículo 4. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Elmo, irmã Elaine. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me os ouvidos, ou o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Desperta-me o ouvido para ouvir como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Hoje nós vamos falar, glória a Deus, mais uma moça na palavra, glória a Deus. Aleluia, ainda bem que ainda tem gente que gosta, né, irmãos, da palavra. Nós vamos falar hoje sobre eloquência. Talvez hoje é o último dia que nós vamos falar sobre eloquência. Se ficar alguma coisa para trás, segunda-feira nós voltaremos. Nós vamos falar hoje sobre eloquência. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. A língua erudita é eloquência. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. O Senhor Jeová me deu uma língua eloquente. Alguém que fala loucamente, mas com sabedoria divina. Hoje nós vamos falar sobre eloquência herdada e eloquência conquistada. A eloquência, ela se divide em dois tipos de eloquência. Isso que eu vou falar aqui, irmão, não está na internet. Isso que eu vou falar aqui não é algo que eu aprendi com teólogo, no Google ou nos livros, não. O que eu vou falar aqui é uma revelação particular que eu recebi de Deus. O próprio Deus nos revela. O Deus que inspirou os profetas, o Deus que usa também os escritores, os teólogos da nossa contemporaneidade, ele também nos dá a graça. A Bíblia ela já foi escrita e dela não pode ser tirado e não pode ser colocado nada. Mas, pela própria Bíblia, Deus nos revela coisas que estão dentro da própria Bíblia, que não foi revelado totalmente na própria Bíblia. Então, isso é o abrir da palavra para conosco, que Deus tem misericórdia de nós. E eu quero falar sobre eloquência herdada
e eloquência conquistada. O dom de falar bem, o dom de saber se expressar, né? Isso aqui faz parte da eloquência. Eu já disse aqui que o pregador, ele deve saber usar o seu corpo como auxiliador nas suas palavras. Quando ele fala, ele tem que trazer vida à sua pregação, né, com o seu corpo, com as suas mãos, com os seus gestos, com o seu gesticular. Isso traz vida à sua pregação. A eloquência, ela é herdada e ela é conquistada. Pastor, qual é a diferença da eloquência? Tudo é eloquência. A paz do Senhor, irmã Chélia. Tudo é eloquência. O dom de falar bem em público, ou o dom de falar bem, é eloquência. Mas há uma diferença entre a eloquência herdada e a eloquência conquistada. A eloquência herdada, ela é chamada também de dom natural. A pessoa já nasce com aquele dom de falar. Antes mesmo dela aceitar Jesus, ela já tinha o dom de falar. A eloquência herdada, ela é dada desde o nascimento de uma criança. A criança, ela cresce até mesmo com o dom de liderança, de liderar, porque ela sabe se portar. Ela geralmente é porta-voz no seu grupo, em um grupo de 5, de 6, de 7 e até 10 crianças e jovens. Ele ou ela é o porta-voz daquele grupo, é o líder que vai falar por aquele grupo. Isto é uma pessoa que tem o dom natural da fala. Ele é vocacionado. Ele tem o dom da eloquência natural. Ele já nasceu eloquente. Se ele tornasse um político, ele vai se dar bem. Se ele tornasse um advogado, ele vai se dar bem. Se ele tornasse um juiz, ele vai se dar bem. Se ele tornasse um vendedor, ele vai se dar bem. Tudo que ele fazer que usar a sua voz, ele vai prosperar naturalmente naquilo, porque ele recebeu o dom natural da eloquência. A eloquência herdada. Todo bom vendedor é um bom eloquente. Toda pessoa eloquente natural, ele vai ser um bom vendedor, ele vai ser um bom político, ele vai ser um persuasor aonde encontra-se inserido a sua vida. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Esse é o dom natural, é o dom herdado, é a eloquência herdada. Quando a pessoa já nasce com esse dom natural de falar. Porém, existe também a eloquência conquistada. Esta eloquência, ela está mais no campo espiritual. A pessoa nasceu, ela tinha dificuldade de fala. Ela cresceu, ela era uma pessoa introspectiva ou tímida, era uma pessoa tímida, de pouca fala, poucos amigos. É uma pessoa que não tinha muito habilidade com as palavras, uma pessoa tosca, uma pessoa simples, uma pessoa que não falava muito. Porém, esta pessoa em sua vida, ela era tímida, ou até hoje é tímido.
porém esta pessoa busca em Deus a eloquência, porque a pessoa é tímida, a pessoa tem vergonha, a pessoa tem dificuldade de falar, porém há um desejo ardente no coração desta pessoa para que ele ou ela venha pregar. Aí a Bíblia diz, o que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. O que bate, a porta se abre. Eu peço para orar, eu peço para Deus me dar o dom da pregação e Deus me dá, mas eu não tenho naturalmente. Tipo Moisés. Moisés, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Só que Moisés, irmão, não é o que Moisés fala. Moisés é o que Deus fala. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre... Vou dar um exemplo de eloquência herdada dentro da Bíblia e vou dar um exemplo de eloquência conquistada também dentro da palavra de Deus. Amém? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo e você vai se impressionar com o que Deus vai falar. O exemplo que eu vou dar de eloquência natural, herdada, e o exemplo que eu vou dar de eloquência conquistada, que foi na raça. Aquela eloquência que você tem que estar orando para que ela venha. Você tem que estar lendo muito para que ela venha. Tem gente, irmão, que ele tem a eloquência natural. Ele mal pega na Bíblia, ele tem dificuldade de ler Bíblia, ele não se interessa muito, mas quando ele abre a boca para pregar, ele tem um conhecimento poderoso, porque ele tem aquele dom natural e sabe se expressar. Agora, tem gente que se ele não tiver esmerando-se na Bíblia, na palavra, lendo todos os dias, toda hora, todo tempo, ele não consegue fluir na sua pregação. Por quê? Porque o seu dom é conquistado. Glória a Deus. Aleluia. O irmão já está contando o testemunho de ontem. Aleluia. Paz. Só passei para dizer que ontem o Senhor me renovou, me encheu de graça. Até agora estou que é só alegria. Uma paz muito grande dentro de mim. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Amém? Eu falei que tinha pelo menos 5 testemunhos. Pelo menos 5 testemunhos. Um já foi contado, tá? Você tem liberdade hoje, durante esta transmissão, para contar o seu testemunho. Esse aí já é o primeiro, tá? Do irmão José Santana. Paz do Senhor, irmã Tatiele. Deus nos deu esse dom da eloquência mediante estas duas oportunidades. A eloquência herdada e a eloquência conquistada. Antes de eu entrar no cerne da questão, eu quero lembrar a vocês que eu estou falando sobre esses dois tipos de eloquência. A eloquência herdada, aquela que eu nasço com ela, e eu obtenho, desde criança eu tenho o dom da palavra. A eloquência conquistada, que é aquela eloquência que eu tenho que matar um leão. Eu também, pastor, te falei meu testemunho. Amém, mas os irmãos da live também querem saber. Glória a Deus. Aleluia, já tem 2 testemunhos aí. Aleluia. Então, vamos lá. A eloquência conquistada, ela é a mais difícil. Porque a pessoa em si, e eu me coloco entre esses, porque eu nunca tive a eloquência, eu nunca tive, e até hoje eu luto para conquistá-la, porque a minha eloquência que Deus graciosamente me confiou foi a eloquência conquistada, não foi a eloquência herdada, porque antes de Cristo chegar na minha vida, eu era tímido, eu falava pouco, a única coisa que eu sabia falar no meio de pessoas
eram contar piadas sem graça. E assim quando eu estava sobre efeito de álcool. Então eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha dificuldade de falar. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu tenho facilidade de falar, mas sou ruim de Bíblia, tenho que aprender mais. E sempre falei muito. É verdade. Então tem que falar, ler mais Bíblia para falar mais Bíblia, né? Porque também se você fala muito e não fala Bíblia, é como um sino que vazio, né? Mas a irmã conhece Bíblia sim. Vamos lá. Então, a eloquência conquistada é uma eloquência que eu tenho que lutar todos os dias por ela. O dia que eu não estou bem espiritual, o dia que eu não estou bem espiritualmente, a minha eloquência não vai fluir, porque eu tenho que conquistá-la todos os dias. E como é que eu conquisto a minha eloquência? Eu conquisto a minha eloquência com oração e com leitura bíblica. A eloquência conquistada, assim como a eloquência herdada, ela precisa se alimentar de oração e de Bíblia. Primeiro, eu tenho que ler muito a palavra. Eu tenho que estar me debruçando na Bíblia Sagrada constantemente, diariamente, porque esta palavra bíblica é que vai me dar o conteúdo para que eu possa pregar. Pastor, o senhor como contador de piada é um excelente pastor. Glória a Deus, ainda bem que eu não fui para aquele lado lá. O povo ainda gostava ainda das piadas sem graça. Hoje o negócio aqui tá ruim, viu, irmão? Hoje eu tô ruim de eloquência, é porque eu não tô bem espiritual. É o que eu tô falando. A oração e a Bíblia Sagrada vai te dar o conteúdo para você falar. E a oração vai te dar também a autoridade necessária para que você possa falar. É por isso que um pregador, principalmente pregador pentecostal, é bom ele orar alto. E é bom que ele ouça a sua própria voz, para que ele possa, mediante o seu ouvido da sua voz, é como um afinador de violão, você vai ouvindo o som da corda e você vai afinando. Quando você ora em voz alta, você consegue perceber a sua oração, e se a oração estiver muito fraca, você vai afinando ela, buscando o Espírito Santo para interceder e buscando palavras mais sublimes, mais belas para falar com Deus. Então, eu aconselho ler Bíblia e eu aconselho também a oração em voz alta. Você tem que orar em voz alta para que os teus ouvidos percebam a forma que você ora, para que você venha afinar o diapasão da sua oração. A paz do Senhor a todos os irmãos. Irmã Flávia, missionária, eu fui renovada e curada. Mais um testemunho, 3 testemunhos. Então nós vamos falar aqui sobre a eloquência natural primeiro. Hoje eu estou travando, viu, irmão? Hoje eu estou travando. Eu não sei se é porque o inimigo hoje não está querendo deixar-nos ouvir o que Deus tem. Vamos começar falando sobre a eloquência natural. Alguém falou Moisés. Alguém poderia dizer Moisés é um exemplo de eloquência conquistada, porque ele, primariamente, ele não era eloquente. Hoje você vai descobrir que quem você pensava que tinha a eloquência herdada, não tinha a eloquência herdada. E quem você pensava que tinha eloquência conquistada, não tinha a eloquência conquistada. Moisés é um exemplo de eloquência herdada. Moisés aparece lá em Êxodo capítulo 4, parece que agora vai pegar, agora vai fluir. Moisés em Êxodo capítulo 4 vai falar para Deus, vai dizer assim, olha o que Moisés vai falar para o Senhor em Êxodo capítulo 4. Em Êxodo capítulo 4, olha o que Moisés vai dizer ao Senhor no versículo 10.
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Ele já usa a palavra eloquente no seu discurso de falta de eloquência. Então, se ele já usou a palavra eloquente, ele entende do que ele está falando. Vocês entendem? Ele já entende do que ele está falando. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem diante de ontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Esta palavra pesado de boca e pesado de língua é uma linguagem preferível dos sábios. Ah, sim, pastor, nós vamos, Deus levantou e nos deu vitória para que estamos em paz, tudo foi resolvido. Amém. Esse aí é o testemunho lá da igreja, o testemunho, eu falei do testemunho aqui do Almoçando a Palavra, das experiências. Ontem eu fui tocada pelo Espírito Santo e Deus me testificou algo que ele já havia falado há muito tempo. Recebi um renovo espiritual também, foi uma bênção. O testemunho que eu estou falando para os irmãos contar aqui é o testemunho da oração de ontem aqui, tá? Que Deus fez algo sobrenatural na sua vida. Então, olha o que Moisés disse: eu sou pesado de boca e pesado de língua. Pesado de boca, pesado de língua é uma linguagem típica dos sábios. Você vai ver que o Provérbios sempre vai, o livro de Provérbios, principalmente os salmistas, eles sempre vão colocar palavras parecidas uma atrás da outra para facilitar o entendimento daqueles que ouvem. Vocês também vão ver os profetas. Todos os poetas e todos os profetas eloquentes na Bíblia Sagrada, eles usam isso, uma palavra parecida à primeira que foi falada, para dar força àquela palavra que foi falada primeiro. Isso é um dom de oratória, é um dom de eloquência. E nós fizemos um curso de pregação em Vila Propício e eu falei sobre isso, o poder de você falar uma palavra e após aquela palavra você vir para confirmar aquela palavra, outra palavra, não a mesma, mas uma palavra parecida. Aquilo vai trazer uma eloquência à sua pregação. Então Moisés está usando da eloquência, da sabedoria para falar a Deus. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Olha como é que ele fala: eu não sou homem eloquente, nem diante de ontem. Ou seja, uma linguagem dos sábios que falava uma palavra e depois uma parecida para confirmar aquela primeira palavra. Nem de ontem, primeira, e nem diante de ontem. Só pessoas eloquentes falam desta forma. Não em forma repetitiva, mas em forma confirmativa. Uma palavra não que repete a primeira, mas uma que confirma a primeira. Espero que vocês estejam entendendo. Espero que vocês estejam compreendendo. E eu falei aqui, espero que vocês estejam entendendo. Espero que vocês estejam compreendendo. Duas vezes para aumentar a probabilidade de que as pessoas venham entender, a probabilidade de entendimento. Então ele disse: eu não sou eloquente nem de ontem, nem antes de ontem. Linguagem eloquente. Nem ainda desde que tens falado ao seu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Outra vez, ele usou nesta única frase 3 palavras de eloquência. A primeira palavra de eloquência que ele usa para falar com Deus era a própria palavra eloquente. Eu não sou eloquente. A segunda vez que ele usa eloquência, nem de ontem, nem diante de ontem. E a terceira vez que ele usa a palavra eloquente,
pesado de boca e pesado de língua. Então Moisés está usando a eloquência para dizer a Deus que ele não era eloquente. Então Moisés é um homem que ele está ali falando com Deus e não é ali que ele vai receber o dom da eloquência. Moisés, na verdade, ele tem a eloquência natural, ele tem a eloquência herdada, ele herdou divinamente a eloquência. Deus lhe deu eloquência natural, ele tinha eloquência natural. Antes de que ele encontrasse com Deus e falasse com eloquência, que ele não tinha eloquência, antes daquele episódio, Moisés já tinha eloquência. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 22. Atos, capítulo 7, versículo 22. Vai dizer assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Aleluia! Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em todas as suas palavras e obras. Ou seja, Moisés, ele tinha eloquência. Ele foi instruído ali em toda a ciência dos egípcios. Mas isso não quer dizer que ele era eloquente. O que quer dizer que ele era eloquente está aqui. E ele era poderoso em suas palavras e obras. E completou a idade de 40 anos e veio visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Está contando aqui a história de Moisés. E o livro de Atos, capítulo 7, é uma pregação de Estevão. E Estevão está contando toda a trajetória de Moisés. E se você bem perceber, chegar em casa, ou melhor, quando terminar o Almoçando a Palavra, se você tiver um tempo, abra a sua Bíblia lá e leia. Você vai ver que quando Estevão fala que Moisés era sábio nas artes egípcias e ele era poderoso em palavra, ou seja, eloquente, e ele era poderoso em obras, a Bíblia está dizendo que ele tinha eloquência natural. Por quê? Porque quando Estevão fala que ele tinha o dom da oratória, que ele era poderoso em palavra, Estevão diz no outro versículo, e quando completou 40 anos de idade, ele foi visitar os seus irmãos. E Moisés visitou os seus irmãos 40 anos antes dele ter um encontro com Deus na sarça. Então, é incabível que Moisés tenha recebido a eloquência naquele encontro com Deus, a qual ele disse a Deus que ele não era eloquente. Por quê? Porque quando Estevão está pregando, antes de Moisés sair do palácio, Estevão já está dizendo que ele era poderoso em palavra. Quando ele sai do palácio, ele ainda vai passar 40 anos em Midian, sendo discipulado por Jetro, mais ainda nas coisas do Senhor. Porém, a Bíblia diz, antes dele sair do palácio, ele já é poderoso em palavra. E lá ele vai passar 40 anos em Midian, só depois de 40 anos é que Moisés vai ter um encontro com Deus na sarça. Então, esta eloquência dele não foi conquistada ali na sarça, quando ele falava com Deus. Até porque não é porque Deus não poderia dar para ele a eloquência ali naquela conversa, naquele dia, naquele momento, naquele tempo. Não é porque Deus não poderia, é porque Deus já tinha dado eloquência a Moisés. Moisés é um exemplo de eloquência natural. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Então aqui no Estevão, aqui com Estevão falando, a gente vai ver que Paulo, ele herdou, o irmão falou de Paulo ali, Moisés herdou esta eloquência. Amém? Eu não vou colocar a cereja antes do bolo, não. A cereja tem que vir depois do bolo. Então, Moisés, ele tem eloquência. Ele fala com Deus com eloquência. Moisés, ele fala com Deus com eloquência.
E ele é um exemplo de eloquência. Vou dar para vocês alguns exemplos de eloquência de Moisés, a eloquência natural. Moisés já nasceu, irmão, com eloquência. Moisés já nasceu com eloquência. E a família de Moisés era uma família de gente eloquente. A própria irmã dele, Miriam, era eloquente. Porque foi Miriam que convenceu a filha de Faraó a chamar uma ama hebreia para amamentar a Moisés, que foi resgatado do Nilo. E no choro de Moisés eu já vejo eloquência. Por quê? Porque quando Moisés chora, a princesa ela vai se compadecer daquela criança que chorou. Olha o dom natural da eloquência. Deus já usou o choro da criança para chamar a atenção da princesa que estava banhando no rio. Então ela pega aquela criança e ela resolve criá-lo. Isso é um choro eloquente, é uma eloquência natural, porque também o seu rosto brilhava. Ele ficou 3 meses escondidos, e a Bíblia diz que quanto mais tempo ele ficava escondido, mais ele ficava formoso, mais ele ficava belo. Quando ela pega a criança, aí vem a eloquência final da jovem, que diz: a senhora não quer que eu traga uma das amas hebreias, alguém que perdeu um filho, para criar o menino? E ela disse: traga lá. E aquela mãe de Moisés vai receber salário para cuidar do próprio filho. Isso aqui é a eloquência principiante de Moisés. Moisés então vai passar por aquelas pelejas, por aquelas provas, a qual ele vai se levantar, vai matar o egípcio, vai esconder na areia. Depois ele vai tentar apaziguar a luta de 2 israelitas, e aí ele vai descobrir que todos já sabiam que ele tinha matado o egípcio. Ele vai fugir para Midian. Em Midian ele vai ali conhecer a Jetro e as suas 7 filhas, e ele vai casar com uma das filhas dele, chamada Zípora, e ali ele vai passar 40 anos cuidando das ovelhas do sogro, e depois ele tem esse encontro de Êxodo 4 com Deus na sarça, que ele diz que não era eloquente, mas ali ele revelou a sua eloquência, porque Moisés era eloquente. Uma das características, eu vou mostrar aqui rapidamente, porque eu tenho que ir lá na eloquência conquistada. Uma das provas da eloquência de Moisés está exatamente aqui. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, fala a rocha que ela dará água, Deus estava dizendo: eu te dei uma autoridade para falar, e você vai tirar daquilo que não tem o que tem. Você vai tirar da rocha que é seca, você vai tirar água, porque eu te dei o dom da palavra, eu te dei o dom da eloquência. Moisés sabia se portar muito bem, falar muito bem, e Moisés era uma pessoa que não falava muito, ele falava pouco, mas quando ele falava com autoridade. Era um tipo de atirador que não atirava para todo lado, mas ele atirava certo, ele falava bem. Então o próprio Deus reconhece a eloquência de Moisés quando Deus diz: fala a rocha, porque ela vai te dar água. Fala, por quê? Porque eu te dei o dom da fala. Tem vez, irmão, que falar é melhor do que bater. Tem vez, irmão, que conquistar pela fala é melhor do que pela autoridade. Falar é muito bom, nós temos que falar a rocha. Por quê? Porque aquilo que a rocha não dá na varada, ela vai dar por palavra, ela vai dar por conselho, ela vai dar por direcionamento, ela vai dar por uma boa palavra que você tem a dar. Então tem rocha que vai jorrar água pela sua eloquência. Aleluia, você vai dar a sua palavra de eloquência e a rocha vai jorrar água. Outra vez que a eloquência deu certo é quando Moisés usou a sua... Vai dizer que um homem desse não é eloquente? Ele falou para Deus, falou assim: ó Moisés, o meu anjo irá convosco e vos fará descansar. Moisés disse assim: ó Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus falou: então eu irei convosco e vos farei descansar. Vou te falar, uma pessoa que tem o dom de convencer o próprio Deus
é uma pessoa eloquente. Ele disse, ó Senhor, ter anjo na viagem é muito bom. Eu não vou dizer que não é, mas se a tua presença não for, eu não vou. Isso é eloquência, é convencer o cara convence o próprio Deus de que seria melhor Deus ir com ele e não mandar o anjo. Isso é poder de palavra. Outra vez que eu vejo eloquência em Moisés, Deus disse, eu vou matar esse povo porque esse povo é rebelde. Esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Então eu vou destruir tudo, Moisés, e de você eu vou fazer uma nova nação. Moisés disse, Senhor, deixa eu te falar, é melhor o Senhor riscar o meu nome do livro da vida do que matar este povo. Se o Senhor for destruir este povo, risca, Senhor, o meu nome do livro da vida. Então o Senhor disse assim, tá bom, Moisés, eu não vou fazer isso. Isso é eloquência natural. A palavra dele tem autoridade e poder. Não estou dizendo que o eloquente manda em Deus. Eu estou dizendo que o eloquente, ele descobre a vontade verdadeira de Deus no seu coração. Ele consegue vasculhar os caminhos, os âmbitos secretos da alma divina. E ele consegue perceber o que está por trás do sentimento do Deus eterno. Aleluia! Quando Deus fala para Moisés, eu vou matar. Aleluia! Quando Moisés vasculha pela eloquência o coração de Deus, ele está entendendo que Deus não quer matar. Quando Moisés disse, eu quero que o Senhor vá e não anjo, Deus está entendendo e no coração de Deus, Deus está querendo verdadeiramente ir e não mandar anjo. Quando Moisés disse assim, só um pedido que não foi totalmente cumprido por Deus em Moisés, foi isso. Senhor, agora eu quero ver seu rosto. Aí já é demais, Moisés. Eu quero ver a tua glória. Aí é demais, Moisés. Você já pediu tanta coisa e eu fiz, mas a sua eloquência não vai ser totalmente. Mas eu vou te falar um negócio. Eu vou cumprir metade do teu desejo. Você quer ver minha glória, mas a minha glória você não verá, porque senão você morre. Então entra na fenda da rocha, porque eu vou passar a minha bondade, e você vai me ver pelas costas. Ou seja, você não vai ver a minha glória, mas vai ver-me pelas costas. Moisés não deixou de vê-lo. Porém, em Mateus 17, Deus se cumpre o desejo de Moisés, a qual Jesus, que é a glória de Deus, a Bíblia diz em João 1,14, vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então Jesus era a glória de Deus, porque nós vimos a sua glória. Então a glória que Moisés pediu para ver em Êxodo 33, ele vai ver em Mateus 17, vimos a sua glória. Moisés desce com Elias e vê a glória de Deus. Então todos os seus pedidos foi cumprido. Agora a eloquência mesmo com o povo foi mostrada quando Moisés disse, eu quero que todo mundo traga oferta voluntariamente. Traga oferta voluntariamente. O eloquente é uma pessoa empática, com certeza. Ele traz as pessoas para ele. Ele traz as pessoas para ele. A Bíblia vai dizer que Moisés, aqui a persuasão e a eloquência dele leva aonde? Olha aqui, ele disse, eu quero que o povo traga oferta voluntariamente para a construção do tabernáculo. Quando Moisés fala, eu quero, ele era tão eloquente que até para pedir oferta ele tinha autoridade. Ele era tão eloquente que até na hora de falar de dinheiro, a boca dele não travava. Não é como a minha, como a nossa hoje. Nós vivemos em um evangelho tão difícil, irmão, que hoje as pessoas que não levam o evangelho a sério, eles destruíram tanto a moral dos pastores, dos crentes das igrejas, que até nós que não usamos de ganância na obra de Deus, somos prejudicados por isso, porque o povo generaliza que todo só quer dinheiro. E hoje nós travamos. Nós pregamos sobre o Espírito Santo, pregamos sobre Jesus crucificado, pregamos para o obreiro, pregamos e a palavra flui, mas na hora de falar de oferta, trava. Você sabe por que trava? Porque as pessoas hoje estão com o coração duro, as pessoas não são tocadas
quando nós falamos de dinheiro. Por quê? Porque há um defasamento que está acontecendo no meio da religião, não da igreja, da religião. Porque hoje se chama religião de igreja. Tudo que é religião é igreja. Os religiosos são chamados de igreja. Na verdade, igreja está fora da religião. Por quê? Porque a religião estava no templo de Jerusalém, mas a igreja foi fundada no cenáculo. Há uma diferença entre religioso e crente. Tá? Então hoje nós estamos prejudicados, mas Moisés, ele disse, eu quero que o povo traga oferta. E a Bíblia diz que a eloquência dele foi tão grande que o povo começou a trazer oferta. Deus tocou no coração do povo, o povo trazia oferta, trazia oferta, trazia oferta, trazia oferta, para chegar ao ponto de Moisés falar, para de trazer oferta, porque não precisa mais, porque nós já estamos satisfeitos. Aqui também é uma coisa que nós temos que aprender. Chega uma hora que basta, né? Tem gente enricando às custas do povo e parece que eles não entendem. Quanto mais eles têm, mais eles querem. É como a sanguessuga. Dá, dá, dá. É só dar, é só me dar, é só eu quero. Então o povo está morrendo por causa disso e o povo fecha o coração para todo mundo. Amém? Moisés, ele tem eloquência herdada. Eu poderia falar aqui hoje só sobre Moisés, mas eu quero acabar hoje sobre eloquência. Agora nós vamos falar sobre eloquência conquistada. Moisés, ele tem eloquência herdada. Herdada. Ele já nasceu eloquente, ele tinha eloquência natural. Ele tinha a eloquência natural. Ele falou para Deus que não era eloquente, mas ele era eloquente natural. Agora eu vou falar sobre eloquência conquistada. Vou falar sobre um homem, você vai pasmar, mas esse homem, ele tinha a eloquência conquistada. Ele não era eloquente natural. Ele não nasceu eloquente. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Você já sabe quem que eu estou falando. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, mas ele não tinha uma eloquência. Irmão, eu não quero que os irmãos confundam sabedoria com eloquência. Tá? A sabedoria, Paulo, ele é chamado de... Ele está entre os 10 homens mais sábios da Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada não, da história, perdão. Salomão, Jesus e Paulo estão entre os 10 homens na história. Os próprios ateus que não crêem na Bíblia reconhecem a sabedoria de Salomão, de Jesus e de Paulo. Então eles estão na lista dos 10 mais sábios da história. E eu estou falando de uma lista realizada por homens que não crêem na Bíblia, que não crêem em Deus. Eu estou falando que eles fizeram esta lista historicamente, na história, segundo os relatos históricos. Amém? Então, Paulo, a sabedoria dele é divina. A sabedoria de Paulo, ela foi dada. Mas eu estou falando da eloquência. Porque tem gente, irmão, que tem muita sabedoria armazenada, mas ele não sabe expressar aquilo que ele tem guardado na mente. Ele tem muita coisa, mas ele não sabe trazer para fora aquilo que ele guarda. Ele tem muito tesouro no baú da sua alma, só que a chave sumiu a chave. E ele não tem a chave para expressar. Paulo não tinha o dom da eloquência. Ele não sabia expressar aquilo que ele sabia. Ele era uma pessoa inteligentíssima, sábio. O Paulo, o ministério dele era carta. Ele escrevia que era uma beleza. Ele sabia tirar da mente e passar para as suas mãos. Mas Paulo, ele tinha uma dificuldade de pregar. Ele tinha uma dificuldade de falar em público. Ele era introspectivo. Ele era fechado. Ele não tinha uma boa oratória. Naturalmente. Porém, em oração e em jejum, Paulo conquistou a eloquência. Paulo, ele tinha sabedoria natural. Eu não estou dizendo, eu quero que os irmãos entendam que a sabedoria que Deus deu para ele, ele tinha. Ele é um dos homens mais sábios da história. Ele também, ele tinha a sabedoria, ele sabia escrever, que é uma beleza. Todas as cartas de Paulo são as cartas de Paulo são a organização doutrinária da igreja. Então Paulo era muito sábio, mas eu estou falando sobre dicção. Estou falando sobre eloquência.
Pessoa que trava, ele sabe, mas ele trava. Ele não sabe unir o conhecimento com as palavras. Ele tinha dificuldade em falar. Ele tinha o conhecimento, tinha sabedoria, mas ele tinha dificuldade na eloquência. E Paulo, ele só conseguia pregar com eloquência quando ele orava muito, quando ele pregava muito. Por quê? Porque ele tinha que estar verdadeiramente, constantemente em oração, para que a palavra dele fluísse bem. Amém? Paulo, ele não tinha uma boa oratória natural. Ele tinha uma boa oratória conquistada. Quando ele buscava muito, ele tinha. Irmão, a prova disso você vai ver em Atos 20, que ele estava pregando e o menino caiu. Talvez naquele dia ele não estava com uma boa oratória. Porque assim, irmão, a pessoa que tem a eloquência natural, ele pode estar bem espiritual, pode estar mal espiritual, ele sempre vai fluir bem na sua pregação. Por quê? Porque a sua pregação é natural. Antes dele conhecer Jesus, antes dele conhecer Jesus, ele já tinha ele já tinha esse dom de falar. Então, antes de conhecer Jesus, a pessoa que tem a eloquência natural, ele vai pregar bem sempre. Por quê? Porque é um dom natural, foi herdado. Então, ele estando bem com Jesus, mal com Jesus, ele vai pregar bem. Agora, uma pessoa que tem a eloquência conquistada, ele tem que estar bem com Deus. Porque se ele não estiver bem na oração e lendo a Bíblia todo dia, ele trava. A mente dele vai embaralhar, ele não vai conseguir. E esse é o meu caso. Eu sinto que eu não tenho a eloquência herdada. Eu tenho a eloquência conquistada. Eu tenho que todo dia eu tenho que aprender algo na Bíblia. Todo dia eu tenho que ler Bíblia. Por quê? Porque o dia que eu fico sem ler Bíblia, o dia que eu fico sem orar pela palavra, para mim aprender, esse dia trava, não flui. Por quê? Porque é uma eloquência conquistada. E Deus nos dá para nós fazermos a obra. Só que creio eu que em Atos 20, que Paulo prega e o moço cai da janela, a culpa é do moço que está na janela. Mas a pregação de Paulo aquele dia não foi uma pregação eloquente, porque ele não tinha o dom natural. Às vezes ele pregava com veemência, às vezes ele não pregava. Dependia do seu estado de espírito. Quem tem a eloquência conquistada, ele depende do seu estado de espírito para ele fluir. Agora, quem tem herdada, ele vai fluir sempre. Por quê? Porque é um dom natural colocado pelo próprio Deus antes que ele nascesse. Amém? É por isso que a Bíblia diz assim, nós profetizamos teu nome, fizemos isso. São pessoas que tiveram os dons naturais, né? Os dons naturais. Eles profetizam porque ele já tem aquele dom, né, que já foi dado antes. Já está acabando almoçando a palavra. Mas eu quero ler alguns textos. Eu quero ler alguns textos aqui para vocês verem. Para vocês não verem que é heresia. 2 Coríntios, capítulo 10. Você vai falar assim, pastor, eu jurava que Moisés que tinha conquistado. E Paulo já tinha nascido com eloquência. Paulo nasceu com sabedoria, com vocação, mas eloquência ele conquistou depois. É por isso que a Bíblia diz que os coríntios, eles diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Os que eram de Pedro é aqueles que gostam de pastor presidente, né? O meu negócio é com pastor presidente. Esses eram os de Pedro. Os de Paulo eram aqueles que gostavam de pregador de fora, porque Paulo ia para lá e para cá, Paulo ia para lá e para cá, Paulo ia para lá e para cá. Aqueles que eram de Paulo, porque Paulo também plantou as igrejas. Agora, os que eram de Apolo eram os que gostavam de eloquência, porque Apolo tinha eloquência natural. Antes dele conhecer Jesus, lá em Atos capítulo 18, vai dizer que Apolo já era eloquente. Antes deles ensinar Apolo direitinho acerca do reino, ele já tinha eloquência.
E Paulo já estava ali e não tinha eloquência de Apolo. Então, Apolo ele tinha mais eloquência do que Paulo. Então, aqueles que gostavam de uma pregação mais eloquente, eles não gostavam da pregação de Paulo, eles gostavam da pregação de Apolo. É por isso que lá nos Coríntios, eles se dividiram. E a maioria não gostava de Paulo, porque os coríntios eram uma igreja que se dizia espirituais. Eles gostavam do fogo. A Bíblia diz que eles tinham todos os dons. É por isso que eles gostavam de Apolo. Não aparece Apolo plantando igreja. Aqui na Vida Irmã só quer pregador de fora. É bom, irmão, que no juízo final, quem vai buscar eles é os de fora também, né? É bom que no juízo final não é os de dentro, não é Deus que está dentro que vai levar, é os de fora. Aí vai vir um Satanás, o pregador de fora. No juízo final não é o pregador de fora, vai ser o pegador de fora. Vai vir lá do lago de fogo e vai o pegador de fora. Pega e leva para fora também. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios 10, 9 e 10. 2 Coríntios 10, 9 e 10. Para que não pareça como se quiser intimidar-vos por carta. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Ele escrevia com graves e fortes, ele escrevia com autoridade. Mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Os coríntios aqui estão falando de Paulo. Que Paulo, pelas cartas, as cartas dele tinham autoridade, era grave e forte. Mas quando Paulo chegava, a sua aparência era fraca e a sua palavra desprezível. As pessoas não davam muito ouvidos à palavra dele. Ele não tinha uma palavra forte para falar com as pessoas. Ou às vezes a sua pregação, porque ele não tinha uma pregação eloquente. A força de Paulo era as suas cartas. É por isso que ele está dizendo, a sua palavra é desprezível. Por quê? Porque ele não tinha a eloquência natural de falar com eloquência todo tempo, todo momento. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios ainda, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Irmão, estou falando que é de Paulo. Paulo chegava na igreja que ele tinha fundado, que era Corinto, e ele era desprezado pelos coríntios. Porque ele não tinha uma boa eloquência. E as pessoas, eles não ouviam muito a Paulo, porque Paulo não tinha eloquência. Porque Paulo não tinha uma palavra firme. Não tinha palavra com autoridade. Porque Paulo, na verdade, ele não tinha a eloquência herdada. Ele tinha a eloquência conquistada. Ele tinha um momento certo de usar a sua autoridade. Parece até alguém que eu conheço. Às vezes a gente chega no lugar... Às vezes a gente chega no lugar, as pessoas olham para a gente de cima a baixo, não dá nada pela gente. Às vezes até na própria igreja, que você é o pastor. Você dirige a igreja, você chega lá, acaba o culto, você fica ali jogado no cantinho. As pessoas nem por respeito. Às vezes a gente eu não falo de idolatria, mas eu falo de respeito. Às vezes nem um pai do Senhor, alguém que está na igreja, que você é o que Deus te chamou para ser. Deus te deu a visão do ministério. O ministério foi algo que Deus deu, mas nasceu dentro de você. As pessoas estão ali usufruindo das bênçãos que Deus derrama sobre o ministério, que Deus levantou por intermédio da sua vida e desprezam. Isso acontece comigo, acontece com muita gente. Por quê? Porque a aparência é desprezível. Mas Paulo, ele tinha aparência desprezível, a sua palavra era fraca, mas quando ele escrevia, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade. Olha, 1 Coríntios capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Quando eu fui aí primeiro, eu não fui com eloquência.
Não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Talvez você pode estar pensando por que Paulo não usou. Porque ele não conseguiu usar a sua eloquência ali. Porque nada propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Quer mais? E a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas. Sinônimo, palavras persuasivas, eloquência. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em eloquência, sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu não fui falando com muita sabedoria, com muita eloquência, mas eu mostrei para vocês que o poder de Cristo repousa sobre mim, porque eu preguei a Cristo e este crucificado. Paulo sim era pesado de língua. Paulo sim tinha dificuldade de falar. Paulo sim tinha dificuldade de pregar. Paulo tinha dificuldade de pregar, mas a sua palavra era uma palavra centralizada em Cristo. Ele centralizava tudo em Cristo e o poder de Cristo lhe dava autoridade para pregar. Isso é uma eloquência conquistada. Para finalizar esse meu pensamento, se alguém quiser acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, não acredite. Mas está na Bíblia. Um homem sábio é diferente de um homem eloquente. Todo homem eloquente é sábio, mas nem todo sábio é eloquente. Todo homem eloquente é sábio, mas nem todo sábio é eloquente. É igual eu falei, tem gente que tem muita sabedoria armazenada. Lê muito livro, conhece muita coisa, mas ele não consegue soltar para fora aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece. É como eu falei, é como um baú cheio de joias, cheio de ouro, que perdeu a chave e não consegue abrir para tirar. Mas toda pessoa eloquente, ele tem que ser sábio. Por quê? Porque ele tem que ter a palavra, ele tem que ter as palavras certas para falar. Uma pessoa que fala rápido, sem sabedoria, não é eloquência, é papagaio. Uma pessoa que fala muito sem sabedoria é um papagaio. É um tolo. A Bíblia diz que o tolo fala muito. O sábio fala bem. O tolo fala muito. Então, esse aqui é o cerne. Todo sábio, todo eloquente é sábio, mas nem todo sábio é eloquente. É assim, é como você aprendeu a matemática, uma equação difícil da matemática, você sabe resolvê-la, mas você não sabe ensinar alguém. A eloquência é você consegue passar aquilo que você aprendeu. Tem gente que consegue aprender tudo, sabe tudo que eu estou falando, mas não sabe passar. Isso é sabedoria, mas não tem eloquência. O eloquente é alguém que consegue passar para os outros aquilo que ele guarda. Isso é eloquência. Mas tem sábio que não sabe passar, mas ele é muito sábio, ele conhece tudo, ele aprendeu muito. Pastor, nós podemos ter os dois, natural e conquistada? Não. Por quê? Porque se você já tem um natural, você não precisa conquistar. Se você já herdou, você não precisa correr atrás de algo que você já tem. Mas você tem que manter na oração e na busca, né? Porque o dom natural, ele precisa de conhecimento também. O dom natural, você precisa de conhecimento. O dom conquistado, você precisa conhecer e buscar em oração constantemente. Está bem com Deus. Só para terminar aqui, o Paulo. Apóstolo Paulo.
Colossenses 4, estou terminando. Vós, senhores, fazer o que for bom de justiça e equidade os vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. É isso aí. Paulo era um sábio catedrático, conhecia bem a ciência, mas faltava nele a eloquência. É isso, pastor? Ele tinha dificuldade de passar em voz aquilo que ele tinha, o conhecimento que ele tinha. Mas ele conquistou pela oração, né? Porque ele pregou, ele conquistou pela oração e pela busca mesmo, ele conquistou essa eloquência. Mas naturalmente ele não tinha. Ele tinha dificuldade de passar o conhecimento pela boca, mas ele tinha facilidade de passar pela caneta. Tem gente que tem dificuldade de falar, mas tem facilidade em escrever. A maioria dos escritores são... O escritor, na verdade, ele é mais sábio do que o pregador. Mas tudo que o escritor sabe é passar na caneta. Ele tem sabedoria na caneta, mas na palavra... Tem muito escritor que é gago. Tem muito escritor que não conhece, não sabe falar. Tem muito escritor que tem dificuldade de falar. Mas dá uma caneta para ele. Dá uma caneta para ele que ele escreve tudo. Escritores de livros. Não tem pessoas mais sábias na terra do que pessoas que escrevem livros. Pessoas que escrevem livros são as pessoas mais sábias. Mas nem todos que escrevem livros, eles conseguem pregar. Eles têm facilidade, eles têm um dom de falar. Nem todos. Porque a eloquência é você tirar a sua sabedoria pela voz. Tem que pagar o preço, a não ser que o senhor tenha a eloquência natural. Eu creio que o senhor tem eloquência natural. Então é isso, o Paulo, ele era um escritor, ele manejava bem na escrita. É por isso que em 2 Coríntios 10, a timidez atrapalha a expressão. É isso aí, a timidez, geralmente um escritor que só escreve e não prega é alguém muito tímido. Ele passa para o caderno aquilo que ele tem vergonha de falar pela boca. Ele tem uma sabedoria muito grande, ele expressa, e Paulo era assim. 2 Coríntios vai dizer, as suas cartas, que são os seus escritos, são graves e fortes. Paulo era poderoso na caneta, mas a sua palavra é desprezível. Ou seja, ele era mais escritor do que pregador. É aí que a glória de Deus entra. As igrejas foram fundadas por um missionário escritor, que escrevia mais do que pregava. Eu também não sou bom para escrever, não. Eu falo muito, eu prego, mas escrever eu não tenho muita paciência, não. Eu até pensei de uma vez escrever livro, eu comecei e escrevi umas 5 linhas, parei. Vamos lá, Colossenses 4. Vamos lá. Versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Viu aí? Olha o que Paulo está falando aos Colossenses. Eu quero que vocês orem por mim, para que Deus me abra a porta da palavra. Não é a porta da igreja para me pregar, não. É a porta da palavra aqui, para que Deus me derrame mais sobre mim um entendimento para que eu possa falar. Que Deus me abra a porta da pregação, para que flua as palavras. Para que Deus venha me dar o direcionamento da pregação. E Paulo está pedindo oração para os colossenses, para que eles orem por ele, para que Deus me abra a porta da palavra. Para que eu tenha sabedoria para pregar. Olha aí, versículo 4, ele está falando, abra a porta da palavra não para me escrever, porque o conhecimento, graças a Deus, Deus me deu. E Paulo escrevia poderosamente, mas ele está dizendo assim, eu quero que Deus me abra a porta da palavra, ou seja, me dá a eloquência. Versículo 4 disse, para que o manifeste como me convém falar. Para que o que me convém falar. Ou seja, ore por mim aí para que Deus me abra a porta da palavra e me dê mais eloquência para que eu venha falar com mais veemência. Amém? Espero que os irmãos estejam aprendido alguma coisa hoje. Hoje foi uma aula meio pesada,
Eu não sei se daí para cá estava tendo oração contrária. Você é pesado de língua, né? Conversa demais. Glória a Deus. Para Deus abrir a porta da palavra. Você não é pesado de língua, não. Tem um povo pesado de língua. Tem uns irmãos na igreja que eles travam. Precisa buscar mais. Tem outros que têm o dom natural, mas mesmo assim precisa buscar mais. Porque se você tiver o dom natural e não buscar o conhecimento, você vai começar a virar uma matraca na pregação, vai começar a falar de Jesus e terminar em Genésio. Vai falar de Jesus, do vizinho, dos irmãos da igreja, vai falar de todo mundo. Né? Que Deus abençoe. Esta foi a aula de hoje. Nós falamos sobre eloquência herdada e conquistada. E nós temos o exemplo da eloquência de Moisés, que era herdada, e eloquência de Paulo, que foi conquistada. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amanhã não temos almoçando a palavra, só segunda-feira nós estaremos aqui novamente com mais um almoçando a palavra. Hoje temos culto de ensino.